Deixa eu colocar aqui. Senhoras e senhores, bom dia. Queiram tomar seus lugares, mantendo os telefones celulares desligados. Daremos início ao 7º Seminário Internacional Ítalo-Ibero-Brasileiro, evento promovido pelo Governo do Distrito Federal, Superior Tribunal de Justiça, Universidade do Legislativo Brasileiro, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Centro Universitário de Brasília, com o copatrocínio da Ordem dos Advogados do Brasil, da Universidade de Salamanca, Universidades Católicas de Brasília, União Pioneira de Integração Social, Universidade de Franca, Salgado de Oliveira, Cidade de São Paulo, Bandeirante de São Paulo, Universidades de Cuiabá, Cruzeiro do Sul, Centro Universitário do Distrito Federal e Universidade Veiga de Almeida, da Associação Nacional das Universidades Particulares, da Comunidade Virtual do Poder Legislativo e do Instituto Legislativo Brasileiro. Para a cerimônia de abertura deste seminário, convidamos para compor a mesa o desembargador federal Carlos Fernando Matias de Souza, professor titular da Universidade de Brasília e do Centro Universitário de Brasília, e vice-reitor acadêmico da Universidade do Legislativo Brasileiro. O professor Getúlio Américo Moreira Lopes, reitor do Centro Universitário de Brasília. O doutor Marcelo Galvão, procurador-geral do Distrito Federal, neste ato representando o governador do Distrito Federal. O excelentíssimo senhor Gerardo La Francesca, embaixador da República Italiana. O excelentíssimo senhor João Manuel Guerra Salgueiro, embaixador de Portugal. O excelentíssimo senhor Carlos Alonso Saldívar, embaixador da Espanha. O reverendíssimo Dom Lourenço Baldisseri, núncio apostólico no Brasil. E o excelentíssimo senhor ministro Ari Pargendler, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Ouviremos agora os hinos nacionais da Espanha, Portugal, Itália e Brasil, executados pela Banda da Polícia Militar do Distrito Federal, sob a regência do Tenente Bragança.
Convidamos todos a tomarem seus assentos. Para a abertura do seminário, ouviremos o excelentíssimo senhor ministro Ari Pargendler. Reverendíssimo Dom Lorenzo Baldisseri, núncio apostólico no Brasil. Excelentíssimo senhor Carlos Alonso Zaldívar, embaixador da Espanha. Excelentíssimo senhor João Manuel Guerra Salgueiro, embaixador de Portugal. Excelentíssimo senhor Gerardo La Francesca, embaixador da Itália. Excelentíssimo senhor Marcelo Galvão, procurador-geral do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor professor Carlos Fernando Matias de Souza, da comissão organizadora deste seminário, em nome de quem cumprimento todos os palestrantes presentes. Doutor Getúlio Américo Moreira Lopes, reitor do Centro Universitário de Brasília. Excelentíssimos senhores ministros do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux, Arnaldo Esteves Lima, Humberto Martins, Benedito Gonçalves, Isabel Galotti, Fontes de Alencar e Vasco de la Justina, estudantes aqui presentes, senhoras e senhores. Como faz desde 1997, o Superior Tribunal de Justiça abriga neste ano o Seminário Internacional Ítalo-Ibero-Brasileiro. O evento, instalado em 1984 como Seminário Roma-Brasília, tem comprovado a sua importância para a comunidade jurídica dos países que o integram. Isto porque traz a debate temas atuais diretamente relacionados com os problemas das sociedades modernas e com a luta dos profissionais do direito por soluções mais rápidas e eficazes para os litígios. Tal importância ganha relevo nesta edição, cuja proposta gravita em torno do direito processual. A sociedade moderna gera demandas em quantidade que, com os procedimentos tradicionais, já não podem ser absorvidas pelo judiciário. Por isso, justifica-se o interesse do Superior Tribunal de Justiça em participar ativamente deste seminário. À vista da criteriosa seleção temática e da excelência dos expositores, antevejo a repetição do sucesso ocorrido nos anos anteriores. Estou certo de que, a partir dos debates que serão travados nesses 3 dias, novos rumos poderão ser traçados em benefício daqueles que depositam confiança no direito e na justiça. Cumprimento, portanto, todos os participantes, especialmente o professor Carlos Fernando Matias de Souza, o grande responsável por este acontecimento. Digo professor porque este é, na minha visão, de todos os títulos na vida intelectual, o mais importante. Teria vários outros para rolar. Lembro apenas que sua atuação como juiz nesse Superior Tribunal de Justiça foi marcante e deixou saudades. Com a palavra, o núncio apostólico no Brasil, reverendíssimo Dom Lorenzo Baldisseri. Excelentíssimo senhor presidente da mesa, ministro Ari Pargendler,
Presidente do Superior Tribunal da Justiça, excelentíssimos integrantes da mesa, ministros, embaixadores, exímios palestrantes, convidados especiais, estudantes, servidores, senhoras e senhores. Sinto-me particularmente honrado de poder também este ano estar presente e tomar a palavra a este ato solene inaugural do 7º Seminário Internacional Ítalo-Ibero-Americano Brasileiro no auditório do Superior Tribunal de Justiça. Os temas sempre escolhidos com grande tino pela coordenadoria científica e organizadora presidida pelo vice-reitor acadêmico de Unilegis, ministro Carlos Fernando Matias de Sousa, caracterizam e prestigiam este evento de alta cultura jurídica e suscitam um grande interesse no mundo acadêmico, de pesquisa e da cultura em geral. O tema deste ano não podia não ser à altura da fama e do prestígio da coordenadoria, tema de grande atualidade, especialmente no momento em que estão em revisão os códigos do processo civil e penal. Novos rumos do direito processual civil e penal é o tema do seminário. Novos indica novidade, mas na continuidade e na abertura a horizontes ainda não definidos ou explorados no contexto atual da sociedade. Na pós-modernidade na qual vivemos, sem tocar temas filosóficos, parece-me oportuno que substantivos próprios referidos à jurisprudência, ao direito como dogmatismo, rigorismo jurídico, realismo jurídico, sociologismo jurídico e, sobretudo, o relativismo, tenham sempre como última referência a busca da justiça na verdade. Vem em mente o grande mestre de retórica de Santo Agostinho, Coribio, que ensinou a Tagastes e depois a Cartagenas, a seus estudantes que para se tornar famosos advogados ou magistrados precisava ter uma grande cultura jurídica para ganhar nas causas, sem desdenhar de impor a própria verdade no processo, se for necessário, significando que o mais importante é a arte retórica. San Agostinho, sabemos que na sua carreira de advogado acatou este ensino e se tornou famoso, mas logo não pôde mais pactuar na possibilidade da mentira e se tornou o grande advogado da verdade, a suprema verdade de Deus. O prestigioso jurista Calamandrei, com respeito à verdade no processo, sai com uma expressão no seu famoso livro Processo e Justiça, que merece ser citada. O processo deve servir para conseguir que a sentença seja justa e deve ser, em primeiro lugar, e sob o prisma teleológico, um método de cognição, isto é, de conhecimento da verdade, e que os meios probatórios estejam verdadeiramente dirigidos e possam verdadeiramente servir para alcançar e fixar a verdade. Os aspectos técnicos do processo, necessários e indispensáveis pelo reto procedimento das causas, não podem colocar em segundo plano ou escurecer nem eliminar a finalidade própria do mesmo, que é essencialmente aquele de resolver com justiça e equidade os conflitos. Assim que o mesmo Calamandrei, comentando, diz que o fim mais relevante do processo é a justiça, da qual a determinação da verdade é uma premissa para chegar, através dos fatos concretos, à busca da justiça substancial.
Parabenizo os organizadores deste seminário, que registra já a sua 7ª edição, e faço votos de êxito. Muito obrigado, senhor. Com a palavra, o excelentíssimo senhor embaixador da Espanha, Carlos Alonso Zaldívar. Excelentíssimo ministro Ari Parglender, presidente da mesa, excelentíssimos membros da mesa, meus senhoras, meus senhores. É uma honra para mim participar deste seminário italo-ibero-brasileiro de estudos jurídicos. Esta 7ª edição que estamos inaugurando hoje demonstra o longo caminho percorrido pelo seminário e sua vontade de permanência. Gostaria de ressaltar o entusiasmo da Universidade Espanhola de Salamanca, que promove a participação do meu país neste seminário. A Universidade de Salamanca, que tem uma larga trajetória e tradição, pode se orgulhar de ter criado um núcleo acadêmico, o Centro de Estudos sobre o Brasil, cujo objetivo é disseminar na Espanha o conhecimento da realidade histórica e atual deste grande país. Além do mais, a Universidade de Salamanca é a origem de uma destacada escola de direito processual, a Escola do Processalismo Científico na Espanha. Esta disciplina, segundo os estudiosos, teve sua origem na Espanha durante a Segunda República, nos anos 30 do século passado. O acontecer histórico fez com que a escola processualista espanhola tivesse iniciado sua presença em Iberoamérica como consequência da trágica Guerra Civil e o posterior exílio de inúmeros intelectuais e catedráticos espanhóis. O professor de Direito Processual Alcalá Zamora e Castillo, filho do primeiro presidente da Segunda República Espanhola, teve que abandonar a Espanha e lhe coube a missão de difundir em Iberoamérica as ideias e o sistema que sua geração havia formulado na Espanha. O professor Alcalá Zamora, junto com o maestro uruguaio Couture, darão lugar ao Instituto Iberoamericano de Direito Processual, que tem desenvolvido uma destacada obra em torno do processo civil e do processo penal, com a formulação do Código Modelo de Direito Processual para a Iberoamérica. No Instituto se uniram as correntes de pensamento dos processalistas americanos com as dos espanhóis. Passados os anos, novos e destacados professores espanhóis têm se incorporado aos debates em ciência processual com a sua participação no Instituto, voltando a se unir em América e Espanha no pensamento e nos debates sobre ciência processual. Isto reflete a vontade geral da Espanha de estar presente em Iberoamérica e particularmente no Brasil, em todos os campos, político, econômico, cultural, científico e também jurídico. A cooperação internacional no âmbito jurídico tem como principal objetivo melhorar a justiça. Este é um valor de que compartilham todos os países que estão representados aqui. Justiça e democracia são objetivos que unificam as sociedades, trazendo para nós uma profunda sensação de pertencer a uma mesma comunidade. Finalmente, gostaria de agradecer ao Senado brasileiro, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Governo do Distrito Federal pela sua hospitalidade e por serem os anfitriões deste seminário que todos esperamos que nos permita alcançar um melhor serviço para as nossas sociedades e cidadãos. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor embaixador de Portugal, João Manuel Guerra Salgueiro. Senhora Presidente da Mesa, Ministro Ari Parglender, restantes membros da Mesa, Dom Lourenço Baldisseri, Embaixador Carlos Zaldívar, Embaixador Gerardo La Francesca,
Dr. Marcelo Galvão, professor Carlos Fernando Matias e professor Getúlio Moreira Lopes, minhas senhoras e meus senhores. Portugal tem uma tradição longa de cooperar cientificamente com o Brasil no campo do direito, que mais uma vez hoje se concretiza aqui com este 7º seminário que vai se ocupar de direito processual. Há um intercâmbio constante de juristas portugueses e brasileiros representando as mais diversas e reputadas universidades dos nossos dois países, e isto é um cabal testemunho dessa boa cooperação existente entre Portugal e Brasil em todas as áreas da matéria jurídica. Na ocasião deste ano, a presença do professor Lebre de Freitas, que é o catedrático da Universidade de Lisboa e um dos mais representativos processualistas portugueses, adequa-se ao alto nível da presença de ilustres juristas brasileiros e de ilustres convidados estrangeiros que constituem este seminário, que é de grande importância internacional. Por isso, eu desejo o maior sucesso a este 7º seminário internacional, que estou seguro se vai saldar num grande êxito e resultados científicos que terão certamente a maior relevância para todos os países aqui representados. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor embaixador da Itália, Gerardo La Francesca. Muito obrigado. Quando se fala da civilização grega, eu acho que as pessoas mais importantes foram os filósofos. Isso, naturalmente, não quer dizer, de jeito nenhum, que na Grécia Antiga não tiveram artistas, poetas, pessoas em vários campos muito importantes, mas a filosofia é um pouco a essência da civilização grega. Em Roma, eu acredito que foram os criadores do direito romano. Eu lembro muito bem quando estudante na Universidade La Sapienza, o livro-texto do direito romano era o mais pesado de todos, mas não era por nada aborrecido, não era uma leitura difícil. De outro, ao contrário, era muito interessante porque dava uma possibilidade de compreender como o direito romano deu uma contribuição importantíssima à construção desse império, que não foi somente um império enorme, muito estendido, mas foi uma demonstração de sageza, de inteligência, de sensibilidade, de capacidade de absorver num mundo que era globalizado para a época, de absorver e desenvolver religiões, culturas diferentes. Os anos passaram, naturalmente eu pensava de descrever todo o processo, tinha um discurso maravilhoso, o único problema é que durava 8 horas e meia, com todo o Carlo Magno. Eu falei disso com o professor, que é uma pessoa muito engraçada, e por isso, com muita gentileza, me fiz entender melhor um pouco. Esse patrimônio passou à Península Ibérica, que é um momento da história podia ser a parte da Europa mais desenvolvida. Não é por acaso que um senhor que se chamava Cristóforo Colombo foi lá para procurar alguns navios para fazer uma viagem. Não era muito claro o que estava pensando. E muitos outros, naturalmente, seguiram. O Cabral encontrou esse que foi definido o paraíso terrestre. E todas essas pessoas extraordinárias tinham, e os que seguiram, em suas malas, cultura, gastronomia e direito. E, por isso, todo o que nasceu
na Roma antiga, passou ao Brasil e deu uma contribuição ao desenvolvimento de um Estado que tem, algumas vezes eu penso que tem muitas coisas em comum com a civilização romana, porque também o Brasil é um país extraordinário, porque tem muitas componentes étnicas, de cultura, regiões diferentes, que são bem acolhidas, são desenvolvidas e formam uma identidade nacional muito bem definida. E o direito é importante. O direito significa política, significa relações entre os poderes de um Estado democrático, significa a família, se um casal gay pode adoptar uma criança, e muitas outras coisas. É verdadeiramente a base de uma sociedade, hoje como 2000 anos antes. Por isso, eu acredito que esse seminário tem um grande sentido, porque se coloca num itinerário, justamente sendo um seminário ítalo-ibero-brasileiro, nessa viagem, nessa transmissão de cultura, de civilização, que agora está dando frutos novos e muito importantes no Brasil. Obrigado. Com a palavra, o desembargador federal Carlos Fernando Matias de Souza, da comissão organizadora deste seminário. Senhor presidente, ministro Ari Pargendler, que com tanta fidalguia, mais uma vez, abriga este 7º seminário, e alguém poderá dizer como um seminário que é o 7º já se reúne há 13 anos aqui e tem 28 edições. Isso parece um pouco surrealismo, não é? Numérico. Na realidade, o seminário foi durante 21 anos reunia juristas brasileiros e italianos. Chamou-se Roma Brasília. Depois, e se reunia na Universidade de Brasília. Mas aquilo ficou pequeno, a Universidade de Brasília ficou pequena. Lembro-me que o fundador da Universidade de Brasília, Darcy Ribeiro, muito doente, a última vez que ele falou na universidade, pouco antes de falecer, ele foi falar lá no auditório Joaquim Nabuco, e foi uma tragédia, porque ele não só não conseguiria nem descer, porque as escadas, mas, sobretudo, não havia lugar, até porque eram poucos alunos, a messe era pequena e muitos os operários. Acontece que, então, com a sensibilidade de um ministro que era seu antecessor, Bueno de Souza, que era um acadêmico, um scholar, nós passamos para aqui, infelizmente, aqui ele encontrou o seu habitat, graças à grande sensibilidade dos ministros que passaram nesta curul, em que Vossa Excelência hoje, com tanta competência e com tanta para a tranquilidade de todos os cidadãos, também a ocupa. Senhor Dom Lourenço Baldisseri, que é o embaixador da minha fé, senhor embaixador Carlos Alonso Saldívar, que é o embaixador das minhas origens mais remotas, tetraneto que sou de espanhóis. Senhor embaixador das minhas origens mais próximas, senhor embaixador João Manuel Guerra Salgueiro, senhor embaixador da geografia de um dos espaços mais caros da geografia do meu afeto, embaixador Gerardo La Francesca, da Itália. Meu querido colega, antigo aluno e hoje representante do governo do Distrito Federal, Marcelo Galvão, procurador-geral do Distrito Federal, que participou desses seminários no tempo que era estudante. E agora chega aqui na mesa principal. Senhor, eu quase ia citando a mim mesmo, que seria o máximo de cabotinismo. Meu querido
professor Getúlio Américo Moreira Lopes, que ocupa esta mesa hoje representando cada ano, vai representando as universidades sediadas em Brasília, não é isso? Quanto nós devemos ao padre Décio Batista Teixeira, o único católico batista que nós temos aqui, que é o chanceler da Universidade Católica, e hoje representando aqui também como uma homenagem, já que o Uniceub acaba de conquistar o título de nota 5 com 10 mil pontos no seu mestrado. Portanto, não é isso? Na Espanha se diria, caramba, hay que decir algo, né? Portanto, com essas homenagens. Eu gostaria de saudar também aqui, já que falamos de antigos participantes, está aqui o consultor-geral do Senado. O consultor-geral do Senado, quando era acadêmico de Direito na Católica, participou dos nossos seminários. Hoje é meu patrão lá no Senado Federal, já que eu mudei de emprego. Está aqui o nosso doutor Bruno Dantas, e presidindo a mesa, ele que próprio integrou a comissão elaboradora do projeto de reforma do Código de Processo Civil. E a Maristela Basso, que veio fazer uma exposição aqui, a grande professora Maristela Basso participou do seminário como estudante. O professor Ibsen Noronha está aqui na comissão organizadora. Quando era estudante, vinha, quando não estava de catapora, vinha participar do seminário do Roma Brasília e agora participa do Ítalo Ibero Brasileiro como organizador. Faço uma saudação muito rápida aos nossos queridos ministros, que eu tive a honra de conviver e que tenho ainda, espero conviver muito mais, né? E dentro desses muitos espaços, assim como há muitas moradas na casa do Pai, há muitos espaços para estar próximo desta casa, sem dúvida, superior, porque é superior, que é um tribunal, porque é um tribunal, e é, sobretudo, uma casa de justiça, porque ela é de grande justiça e de justiça superior. Ministros Luiz Fux, Arnaldo Esteves Lima, Humberto Martins, Benedito Gonçalves, Isabel Galotti, que também participou dos seminários, quando minha aluna na Universidade de Brasília, e hoje aqui nesta casa. Ministro Fontes de Alencar, que foi um dos nossos molas mestras quando ele dirigiu com o Conselho de Justiça Federal, o quanto ele ajudou com a sua visão acadêmica e a sua visão extraordinária, uma grande figura. Nesse tempo ele não usava bengala, porque ele agora usa para sair melhor na fotografia, porque ele não precisa dela. E esse Vasco de La Justina, que é todo um movimento no Rio de Janeiro para que ele seja Flamengo de La Justina, mas não, enquanto isso está aqui. Então, eu vou ser telegraficamente breve, que se impõe nesta sessão, ninguém veio aqui para me ouvir, mas impõe-se alguns agradecimentos. Explicado que hoje estamos há 13 anos, é a 28ª e, na realidade, é o 7º. Talvez influência da Igreja Católica, onde os 10 mandamentos se resumem a 2. Então, é uma tablita santa que se aplica na nossa crença. O STJ hoje tem essa figura extraordinária aí, que é o ministro Pardinho. E como vejo muitos jovens, e virão muito mais, porque nós estamos com 830 inscritos, mas como diz a minha filha, papai, eles não vêm de carro oficial como você, eles vêm de ônibus. Então, estão chegando. Esse nosso presidente é um homem, primeiro, um homem público extraordinário. Segundo, um jurista completo. Terceiro, um juiz que, sem dúvida, todo magistrado gostaria de ser. E mais do que isto, um homem público de raras qualidades. E poucos nesse país tratam do dinheiro público com tanta seriedade e severidade quanto Ari Pargendri. E, às vezes, é o homem que ficou conhecido por receber todos os advogados que solicitavam.
a audiência, com critério, pela prioridade, só que ele marcava às 7 horas da manhã. Lembro-me de um grande amigo no Rio de Janeiro, disse, vem cá, eu recebi lá do gabinete do ministro Ari Pargêndere uma confirmação de uma audiência às 7 horas, não é engano, não é 19 horas. Eu digo, não, o ministro Ari Pargêndere atende os advogados, começa a atender às 7 horas. Por quê? Não, mas esse horário... Bom, se o horário não lhe convém, eu sou muito amigo dele, eu posso tentar 6h15 ou 6h30, lhe parece bem, porque é o horário em que ele costuma chegar aqui à casa. E ele continua chegando, mas eu já soube que ele já está chegando às 6h45. Portanto, o cuidado todo que eu tinha aqui de dizer, vamos começar no horário, porque o homem é de uma pontualidade, não é isso? E se não fosse ítalo-ibero brasileiro, eu diria uma pontualidade britânica. O nosso querido ministro Pargêndere, ele não precisou servir 7 anos a Jacó, porque Deus, vendo a sua bondade, ele deu logo a Lia, que é a sua musa inspiradora e que faz dele essa figura eterna, querida, exigente e econômica. Não é isso? Foi a única posse até agora neste tribunal em que foi servido água e café. É assim mesmo, por questão de patriotismo, o café. Eu gostaria de agradecer ao ministro Pargêndere, porque nunca encontramos aqui, quer dizer, sempre encontramos as portas abertas, mas desta vez eu vi pela primeira vez o presidente participar, sabia de tudo, questionando tudo, porque sempre trago o presidente para saber se está tudo bem, não é? Porque, afinal de contas, é o dono da casa, não é? É o que expressa esta casa. E eu vi o grande interesse, isso nos deixa muito sensibilizado, e agradeço, em nome de Vossa Excelência, toda a cooperação de toda essa equipe e este único local que nós temos em Brasília, e nem um local nobre, que possa abrigar tanta gente, e agora dessa vez também via internet, que ele autorizou, e também todas as inscrições foram feitas via internet, quer dizer, nós devemos chamar até 7º Info Seminário Internacional de Ítalo-Ibero Brasileiro. Eu gostaria de agradecer cooperações que se fazem necessárias, é indispensável. Uma omissão feita, dizem que uma injustiça feita a um é uma ameaça a todos. Eu acho que essa frase é de Montesquieu, desses senhores que faziam frases feitas para serem citadas. Temos que agradecer, por exemplo, a Embaixada de Portugal, o Instituto Camões está aqui, o conselheiro Adriano Jordão, está aqui a conselheira Luísa Fragoso, está aqui o seu chefe, o embaixador João Salgueiro, não é? Que em matéria de ensino, ele já está, tem grandes universidades, se bem que o embaixador é João Salgueiro, que é sobrenome que se confunde com escola de samba no Brasil, da primeira categoria. Mas, para trazer o professor Lebre de Freitas, que foi um nome lembrado pelo professor Luiz Fux, e está aqui o Instituto Camões, devemos tanto. O Adriano é também um grande pianista, como é o Dom Lourenço. Aliás, os pianistas estão dominando na igreja. O Papa Bento XVI também é pianista. E o Adriano Jordão só não é monsenhor porque não se ordenou padre, porque senão seria hoje, no mínimo, um monsenhor ou um cônego, porque é o destino dos pianistas na Igreja Católica, pelo menos hoje. Temos que agradecer à Universidade de Salamanca. O embaixador citou a Salamanca. Estamos recebendo o professor Agustín Jesus Pérez Cruz Martim. Esse é um nome santificado, não é? Mas ele é da Universidade de La Coruña, mas fez toda a sua vida na Universidade de Salamanca, está colocado aqui, free on board, pela Universidade de Salamanca, com quem a Unileges tem hoje um convênio que é cada vez mais se estreita, e estamos agora com esse modelo estreitando com a Universidade de Lisboa e com a Universidade de Coimbra, sem concorrer com o trabalho
do professor Rubens Lopes da Cruz, sem concorrer com o trabalho da ANUP e de todas essas universidades que nos ajudam a colocar, eu não vou dizer o bloco na rua, que temos 2 sacerdotes, a procissão na rua. Entendeu? Temos que agradecer a cooperação que temos com as universidades italianas. Agora tivemos uma dificuldade, porque há um grande congresso de direito internacional. Falei pessoalmente com o professor Pisani, falei pessoalmente com o professor Vacarella, falei com o professor Máximo Vari, e todos eles se reuniram e me mandaram um jovem, não é? Até aviso as moças, eu fui lá receber, para que eles, talvez pelas moças, até muito bem encadernado, um professor relativamente moço, quer dizer, muito moço, relativamente não, com 32 anos, quer dizer, quase um estudante, e todos com uma biografia, um currículo vitae já de um veterano. Temos que agradecer a UPES, que nos ajudou a trazer esse professor. Está aqui o Rui Montenegro, está aqui a UDF, que sempre nos ajudou, está aqui esses jovens, aliás, esses jovens reitores. O reitor, em geral, lembra o nome de anciãos, né? Parece que que vai dirigir, mas esses meninos são todos bem moços e, portanto, é a garantia do futuro. Portanto, temos que agradecer aos meios de comunicação, o que a TV Senado, que a Rádio Senado tem feito, a TV Justiça, a Rádio Justiça, o Correio Brasiliense, páginas inteiras, todo mundo sabe quanto custa uma linha. Isso tudo não é um eventual coordenador, é que a ideia é maior do que as pessoas, as instituições, felizmente, são maiores do que todos nós. E eu que já estou a cada dia mais próximo, né, daquele leito, como dizia o Bandeira, onde eu ficarei dormindo profundamente, fico com grande alegria de ver que esses moços poderão levar a ideia à frente. Portanto, temos que agradecer a Católica, já falei, está aqui o Padre Décio apoia o seminário desde o tempo que não tinha curso de Direito. Era o curso de Relações Internacionais e já estava lá. Em homenagem a quem? A esse carioca apostólico romano? Não, porque a ideia era boa para trazer para a Mestre mais gente. Portanto, essas universidades, a Universidade de Brasília, onde tudo começou, no princípio era o verbo, estão aí, e muitos estudantes não tiveram acesso, porque a Universidade de Brasília, não sei por que, estava em greve, porque é uma coisa muito rara na história da Universidade de Brasília. Mas estão, hoje disseram, autorizei que se abrissem mais inscrições, excepcionalmente, porque, dizia aqui, em homenagem ao embaixador da Espanha, Ortega y Gasset, eu sou eu e minha circunstância, eu sei que a greve acabou, entendeu? Então eles têm o direito, o acesso, quem quiser fazer isto aqui, quem não estiver assistindo pela internet. Ora, eu creio, certamente, que nós temos, por certo, algumas omissões, mas para essas omissões eu gostaria de me defender da seguinte maneira. O presidente Vargas, quando assumiu a Academia Brasileira de Letras, citou 3 ou 4 acadêmicos e não citou um grande amigo dele, o Olegário Mariano. E o Olegário Mariano disse, mas presidente, eu que lutei tanto pela sua eleição, não citei. Ele disse, não, mas quando eu disse demais acadêmicos, o primeiro que eu me lembrei foi você. Então, aqueles que eu eventualmente tenha cometido a gafe foram os primeiros que me lembrei. Eu quero, mais uma vez, agradecer o Uniceub, que como nos ajuda. Eu não sei como é que o reitor ainda me atende o telefone. Ainda ontem, para resolver o problema da presença do presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, que vem todo mundo, graças a Deus. O presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Fernando Fragoso, primo ali da Luísa,
Ele queria um horário, só que eu digo, só está tudo correto, isso eu já entendi, mas as companhias aéreas não fazem os seus horários em função do seminário, que é uma falha deles. Então, tem que ser, nós temos que nos ajustar, mas mudamos, liguei lá, e a moça me disse, lá da Interline Turismo, sei lá, e me disse, olha, temos ordem do reitor Getúlio para dar tudo. Eu digo, ele não sabe o perigo, dizer isso a mim, isso é um perigo. E diziam que, não posso citar em inglês, mas o last but not least, o GDF. O GDF como nos ajudou? Esse jovem governador, Rogério Rosso, mandou, aqui, ao mandar o representante, estará conosco, porque disse que para trocar, porque ele teve que fazer uma viagem a São Paulo, civilizadamente mandou avisar, mas todo aquele apoio necessário, sem o que isso não poderia ser realizado. Alguém dirá, não se cobra um centavo de ninguém nesse seminário. Um centavo. Mas alguém paga. Já explicado o milagre de ser o 7º, sendo 28 ou 13, alguém está pagando. E quem é que está pagando? São todos aqueles que unidos e reunidos, nos permitem de mãos dadas fazer esse milagre. Eu não sei, nunca passou um centavo, porque não tem uma prestação de contas, mas temos. Por quê? Porque não é necessário, cada um vai se encarregando da pauta, aqueles que reconhecem que isto é um trabalho que merece, e eu acredito, e vem em torno dos senhores. Eu já me dou por satisfeito de dizer que, parafraseando o poeta Neruda, disse, olha, eu confesso que vivi. Agradeço o nosso presidente essa oportunidade, reitero a todos aqueles que estão aqui de mãos dadas conosco, peço as bênçãos do Dom Lourenço e do Padre Décio, não é? Agora chegou ali um antigo auxiliar meu, disse, o Padre Décio está aí. Eu digo, mas eu estou tratando de um pároco que exerce uma função maior, porque é o embaixador do chefe deles todos, que é o Núncio Apostólico. E foi o Mário que me falou isso aí. Então, eu quero agradecer a todos e ver que esse trabalho, não é? E hoje isso tudo será levado ao quê? O tema, a última palavra. Os novos rumos do direito processual. O mundo inteiro está mudando, não adianta um direito que não se realiza. Isso é o nada. Não adianta ter garantias. Que garantias? Garantia de quê? Então nós temos, hoje, a grande reforma processual. E quem fez essas grandes reformas mais recentemente? A Itália, a Espanha e Portugal. Então parece, não vou chegar à megalomania e achar que fizeram essas reformas só para justificar o tema deste seminário. E no momento que o Brasil está fazendo a reforma do seu Código de Processo Civil, do seu Código de Processo Penal, que está hoje sujeito para crítica, no melhor sentido da palavra. O embaixador Gerardo La Francesca falou nos gregos, a crítica no sentido grego do termo. Nós vamos pegar isso tudo e mandar para o Senado Federal, que está nos ajudando também. Estará aqui conosco o senador Walter Pereira, que arranjou na sua agenda, mexemos quantas vezes nesse folder, para que ele possa estar aqui falando sobre o relatório geral do Código de Processo Civil, que ainda vai receber muitas emendas sobre aperfeiçoamento. Olha, eu já falei demais, e se não tivesse tantos representantes da igreja, eu diria que eu agora vou baixar em outro terreiro. Muito obrigado. Neste momento, a mesa será desfeita para darmos início à palestra inaugural. Convidamos os integrantes da mesa a ocuparem os lugares na primeira fila do auditório.
Se puder avisá-lo, a hora que tiver. Não, mas eu não posso. Cadê o presidente? Já saiu. Senhoras e senhores, em continuidade ao 7º Seminário Internacional Ítalo-Ibero-Brasileiro, para tratar do tema Linha do Projeto do Novo Código de Processo Civil, convidamos à mesa o Dr. Bruno Dantas, consultor-geral do Senado Federal e membro do Conselho Nacional do Ministério Público. E o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal de Justiça e presidente da Comissão do Senado, elaboradora do projeto do novo Código de Processo Civil. Queremos também aqui registrar a presença do excelentíssimo senhor ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça. Com a palavra, Dr. Bruno Dantas, na presidência dos trabalhos desta palestra. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o auditório na pessoa da querida ministra Isabel Galotti, cumprimentar todos os ministros, autoridades presentes, saudar os estudantes de direito aqui presentes, os jornalistas, que vêm fazendo uma cobertura excepcional desse evento. E eu dizia ao meu colega ali na plateia que um presidente que perto de meio-dia se atreva a fazer muita graça vai tomar uma vaia do auditório, especialmente porque a conferência inaugural desse evento é muito esperada, será feita pelo ministro Luiz Fux, um homem que conduziu com muita obstinação os trabalhos da Comissão de Juristas instituída pelo Senado Federal para elaborar o projeto do Código de Processo Civil. E eu não poderia, ministro Fux, antes de passar a palavra para Vossa Excelência, deixar de fazer um testemunho público aqui da sua capacidade de trabalho, capacidade de ouvir a sociedade, esse espírito democrático que Vossa Excelência demonstrou nos 6 meses em que presidiu a Comissão de Juristas do Código de Processo Civil. Dizer que naqueles dias em que concluíamos o relatório final, a imagem que já tinha de Vossa Excelência transbordou, porque foram 4 a 5 dias trancados numa sala de 4 por 4 metros quadrados,
Eu, o ministro Luiz Fux, a professora Tereza Arruda Alvim Vamber, com um projetor à frente, e escrevíamos incessantemente esse texto que hoje vem sendo discutido por todo o Brasil, que vem sendo saudado, vem sendo criticado também. É importante que seja criticado, porque é dessa crítica, na acepção grega, como disse o professor Carlos Matias, é que vai surgir a melhor solução para o Brasil. Mas naquelas noites e naqueles dias que passamos elaborando o texto do que se tornou hoje o projeto do Código de Processo Civil, a imagem que já tinha de Vossa Excelência cresceu ainda mais, e posso fazer o testemunho público aqui do homem, do jurista, do magistrado que é o ministro Luiz Fux. Essa conferência inaugural não poderia estar em melhores mãos, né? Gostaria de fazer, antes de passar a palavra ao ministro Fux, um registro e um agradecimento especial em nome do Senado da República da contribuição expressiva que o Poder Judiciário, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, tem dado para a reforma dos nossos códigos de processo. O ministro Hamilton Carvalho presidiu a Comissão de Reforma do Código de Processo Penal. O ministro Luiz Fux, com muito brilhantismo também, presidiu a Comissão de Reforma do Código de Processo Civil. Agora nós temos uma Comissão de Reforma do Código Eleitoral, presidida pelo ministro Toffoli, de modo que aquele eixo que sempre teve como protagonista o Poder Executivo nas discussões dos códigos de processo vem sendo deslocado para o Congresso Nacional e para o Poder Judiciário. Essa dobradinha, essa parceria entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo promete muito. Então, eu gostaria de passar imediatamente a palavra ao ministro Luiz Fux com esses registros. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor ministro Alei Pargêndia, presidente do Superior Tribunal de Justiça, em nome de quem eu saúdo todos os meus colegas aqui presentes, querido amigo Fernando Matias, que com muita gentileza e me concedendo uma honra muito maior do que eu merecia, me convidou para abrir esse simpósio, e na sua figura também eu homenageio todos os presentes, membros de todos os poderes aqui presentes, e dizer a você, meu querido Matias, que hoje eu entendo quando a Carta de 7 Partidas dizia que os juízes deviam ter, acima de tudo, sensibilidade. Então, eu poucas vezes conheci um homem tão sensível, tão amoroso, uma pessoa tão generosa e tão brilhante quanto você é. Evidentemente que é muito difícil na área jurídica se encontrar uma harmonia de opiniões. É natural da própria dialética do direito. O embaixador da Espanha se referiu ao Alcalá Zamora e Castilho e Eduardo Couture. O professor Eduardo Couture, ele morava em Rivera, no Uruguai, que fazia exatamente fronteira com Santana do Livramento. E esses dois países, Uruguai e Brasil, eram separados por uma praça, de sorte que era possível colocar um pé no Uruguai e outro pé no Brasil. E, por essa razão, o professor Couture frequentava muitíssimo a Escola Processual Brasileira. Ele tinha uma obra famosa sobre os fundamentos do direito processual civil, que era uma obra clássica, inclusive na Europa e notadamente no Brasil. E sobre essa desarmonia das opiniões dos homens do direito, ele dizia que no Brasil as coisas se passavam de uma maneira muito singular. Um homem se enamorava de uma ideia e o outro de outra e discutiam com grande cultura e estupidez, porque ele estava acostumado a verificar esses debates mais acesos dos tribunais. Então, eu não tenho, Matias, nenhuma divergência muito profunda com relação aos seus posicionamentos que você adotou na turma de Direito Público, mas eu tenho que lavrar uma dissidência, espero ser acompanhado nessa divergência por muitos aqui do auditório,
quando você sugere que o Vasco della Justina seja Flamengo della Justina. Eu acho que deveria ser Fluminense della Justina, que cairia melhor com ele. Até porque hoje tem mais prestígio. Mas é um colega tão querido que merece várias referências, apesar da sua timidez, como são queridos todos os aqui presentes que me honram em me ouvir. Os embaixadores aqui presentes mencionaram duas figuras que têm muita vinculação com o nosso tema. É que no segundo quartel do século passado, o professor Piero Calamandrei fora convidado pelo professor Niceto Alcalá Zamora Castilho para fazer palestras sobre o processo civil na mais antiga universidade de língua latina, que era a Universidade do México. E o professor Piero Calamandrei, a semelhança de vários professores italianos muito introspectivos, muito herméticos, ele foi recebido naquela universidade com uma faixa pelos alunos dizendo: esta é sua casa. E aquilo sensibilizou muitíssimo, tanto que ele transformou aquelas palestras numa obra denominada Processo e Democracia. Então, eu não tenho essa faixa colocada aqui na entrada do nosso auditório, mas eu estou duplamente na minha casa. Eu estou no Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal da Cidadania, onde nós exercemos o mais alto apostolado que um homem pode exercer nesse mundo de Deus, que é a magistratura, e estou na minha casa, porque eu estou no meu país, representando o meu país, um congresso onde se debate o processo civil, notadamente com a coparticipação de países que também empreenderam reformas nas suas ordenações. A história do processo civil é efetivamente uma história de reformas, porquanto a finalidade do processo é de, o quanto possível, transformar a jurisdição numa função popular e aproximada do povo. Então, não é por outra razão que o Brasil experimentou o Código 39, que era um código muito popular, deu um salto 33 anos depois, ao edificar o Código de 73, imbuído de vários instrumentos do direito romano-germânico, e agora, 37 anos depois, erige-se um novo Código de Processo Civil, que é a função que nós exercemos, esse munus público, por delegação do Senado Federal. Isso ocorre exatamente no momento em que o mundo todo está experimentando essas alterações. É que o Brasil, desde há muito, desde o século passado, ele sempre pertenceu à família romano-germânica do direito processual civil, que teve os pilares do processo erigidos na era do Iluminismo. Sucede que as formalidades, as liturgias, a própria forma de prestar justiça de maneira tão delongada levou exatamente a prestação da justiça e a forciori o próprio Poder Judiciário a níveis alarmantes de insatisfação. De sorte que aqui, em Alhures, iniciou-se um movimento de integração entre as famílias do sistema do civil law e da common law, adotando praticamente aquela velha ideia do professor Giuseppe Chiovenda, que ainda no século passado, em 1903, já pregoava que a grande evolução do processo seria sua lenta involução ao processo civil romano, onde havia exatamente a fusão do sistema da civil law e do sistema da common law. Então, hoje o Brasil não se pode mais dizer um país genuinamente da família romano-germânica, um sistema genuinamente do civil law, porque temos tantos instrumentos importados da família do common law, e para não nos alongarmos muito, basta nós verificarmos a força que adquiriu a jurisprudência, a semelhança do que ocorre com o precedente judiciário do sistema norte-americano, que nós vamos verificar que, efetivamente, era mister que se fizesse um novo código à luz dessa nova realidade, porquanto hoje há essa fusão desses elementos integrativos. E isso ocorreu também na Alemanha, em 2001, ocorreu na Espanha, na lei de enjuiciamento civil, no ano de 2000, ocorreu em Portugal também, na mesma época, notadamente no âmbito do processo de execução, e agora, no final de 2009, a Itália editou a lei número 69,
que traz uma série de inovações que vêm sendo reguladas durante esse ano agora, de 2010, através de decretos presidenciais, como, por exemplo, a impossibilidade que lá na Itália, e nós aqui também já consagramos, de o juiz julgar matérias conhecíveis de ofício sem ouvir a parte contrária, porquanto de há muito já se assentou em belíssima sede doutrinária que, ainda que o juiz julgue extinto o processo sem resolução do mérito, é possível que o réu, favorecido por essa decisão, queira recorrer, porquanto quer se ver livre de uma vez por todas em relação à questão de fundo. Então, ele pode ter interesse em recorrer para que o tribunal reforme aquela decisão e permita que o juiz solucione a questão de fundo. E isso foi decidido recentemente, em março, através de um decreto presidencial italiano de 2010. Eu e o professor Bruno, juntamente com outros professores, professora Tereza, professor Humberto Adoro Júnior, professor Adolfo Fabrício, professor José Roberto Santos Medac, professor Paulo César Pinheiro Carneiro, para nós mencionarmos os membros, os integrantes da academia, nós então fomos honrados com o convite para compormos uma comissão que deveria cumprir a promessa constitucional encartada na emenda constitucional 45, como cláusula pétrea de que o Brasil deveria preconizar um processo que tivesse uma duração razoável. O administrativista Afonso Querol afirma que, por vezes, é muito difícil nós definirmos um conceito juridicamente indeterminado, mas é fácil, por negação, chegarmos a esse conceito. Então, é possível que nós não saibamos o que é razoável, mas nós temos uma plena consciência daquilo que não é razoável. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, determinou que se efetivasse uma citação num processo de uso campeão 30 anos depois de protocolada a petição inicial. Nós sabemos que isso é absolutamente irrazoável. Como também, hoje, é irrazoável que um processo demore uma década para que a parte possa obter a resposta judicial definitiva, ainda que essa resposta advenha de um tribunal superior. Não é, por exemplo, razoável, como se constatou no último Congresso Ibero-Americano de Direito Processual, em Málaga, que os tribunais superiores do Brasil tenham 250 mil processos, e um tribunal europeu de maior volume de feitos tenha 50 mil processos, e a Corte Suprema Americana tenha 90 processos. Alguma coisa efetivamente está errada, principalmente nesse momento em que nós adotamos esse sistema integrado das famílias da Civil Law e da Common Law. É verdade que foram realizadas inúmeras reformas pontuais, mas que não conseguiram atingir a essa promessa constitucional, até porque foram realizadas essas reformas anteriormente à emenda 45, de conceder ao cidadão um processo que tramite num prazo razoável. Como nós sabemos, a legislação infraconstitucional especifica as garantias constitucionais e as constituições dos países especificam os direitos fundamentais do homem. Então, em todas as declarações fundamentais dos direitos do homem, a declaração da ONU, a declaração da África e de Madagascar, a declaração dos povos muçulmanos e a nossa declaração, o Pacto de São José da Costa Rica, encartam um dispositivo nessas declarações, no sentido de que um país que não se desincumbe da prestação de sua justiça num prazo razoável é um país que tem uma justiça inacessível. E não foi por outra razão que a nossa comissão elegeu como ideário dos seus trabalhos a duração razoável dos processos, à luz desse novo contexto constitucional, levando em consideração todas as garantias pétreas processuais constitucionais. Qualquer instituto novo inserido no projeto de lei 166 que tramita no Congresso Nacional referente ao novo Código de Processo Civil, qualquer desses dispositivos gravita em torno da duração razoável dos processos. Foi inspirado no dever de prestar justiça num prazo razoável. Porque se a justiça instantânea ela é uma utopia,
a justiça retardada é efetivamente uma justiça denegada. Não há cidadão que possa aguardar a consumação dos séculos para obter o bem da vida que ele persegue, à míngua da possibilidade de fazer justiça pelas próprias mãos. A todo momento em que falha o judiciário, o cidadão nutre no seu interior o desejo de fazer justiça pelas próprias mãos. Então, urge que haja essa modificação para que não se carregue níveis alarmantes de insatisfação em relação ao judiciário e que nós possamos, talvez, realizar aquilo que Kelsen afirmava ser o sonho mais formoso da humanidade, que é o sonho da justiça. A comissão se reuniu em torno desse ideário, formulou propostas, submeteu essas propostas a toda a coletividade de todo o Brasil. Tivemos sites abertos ao público, onde recebemos 12 mil sugestões, percorremos o Brasil todo realizando audiências públicas, percorremos toda a academia, acolhemos 80% das sugestões formuladas e está aí para se submeter ao crivo da coletividade o novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, da forma como utilizou-se a comissão com essa metodologia de ouvir a sociedade foi ouvida, não é um código da comissão, é um código da nação brasileira. Nós fazemos questão de frisar isso. Cada brasileiro inseriu aqui aquilo que representa a sua expectativa, o seu anseio em relação à função judicial. O Código de 1973, ainda em vigor, é um código que traz no seu bojo uma série de institutos que já prevaleciam alhures dos sistemas alienígenas, dos sistemas estrangeiros, e que deram certo naqueles países. Mas nós já verificamos que nós temos a nossa própria cultura e as nossas próprias necessidades. Então, alguns institutos consagrados no Código de Processo Civil foram pouquíssimos utilizados ou nem utilizados, como, por exemplo, chegamos à conclusão de que a ação declaratória incidental, 20 anos depois, tinha sido utilizada 20 vezes em todo o Brasil. Nenhum membro da comissão tinha vivenciado um caso prático de nomeação, autoria ou oposição. E, de toda maneira, tínhamos esse compromisso de verificarmos de que forma poderíamos vencer as barreiras que obstavam a duração razoável dos processos. Nesse particular, nós nos valemos da estratégia do professor Mauro Capelletti, que infelizmente faleceu em 1999 em Verona, acometido pelo mal de Alzheimer, mas que havia erigido o denominado Projeto de Florença, juntamente com o professor Brian Gartz. E naquele projeto, que representam 14 volumes com milhares de páginas, resumidos numa obra do Acesso à Justiça, da editora Fabris, traduzida pela ministra Ellen Grace, naquele projeto, o professor Mauro Capelletti estabeleceu uma metodologia de observar quais eram os obstáculos de acesso à justiça, para depois, então, formular as propostas capazes de vencer aqueles obstáculos. E foi exatamente isso que fez a comissão. Nós procuramos sopesarmos quais eram efetivamente aquelas barreiras que impediam a duração razoável dos processos. Por que os processos demoram tanto? Por que os processos têm que durar 5 anos na primeira instância, mais 5 na segunda instância, às vezes 20 anos? Então, detectamos, numa filtragem muito singular, 3 barreiras específicas que deveriam ser superadas à luz de um contexto de garantias constitucionais. A primeira barreira era representada pelo excesso de formalidades de que estava prenhe o processo civil brasileiro. Inúmeras formalidades desnecessárias, privilegiando a questão de forma em detrimento da questão de fundo, em detrimento daquela questão que gera a conturbação social, cujo fim princípio da jurisdição é a sua pacificação. Em segundo lugar, observamos também o excessivo número de demandas, notadamente um novo contencioso de massa, que são ações que reúnem pretensões homogêneas
de vários cidadãos e que não podem ser excluídas da apreciação do Judiciário. E esse foi um momento de grande perplexidade da comissão. Nós temos um número excessivo de ações, como verba e graça, 1 milhão de ações de poupadores e caderneta de poupança, o que representa no futuro 1 milhão de recursos. E não há país no mundo que possa se desincumbir num prazo razoável do julgamento de 1 milhão de recursos. Nem que seja um país que seja totalmente habitado só por magistrados. Não há possibilidade de durar razoavelmente o processo com esse número. Entretanto, nós verificamos que nós não poderíamos evitar que qualquer cidadão ingressasse no Poder Judiciário. Tínhamos que encontrar uma solução à luz do contexto constitucional. E, finalmente, observamos que o Brasil apresentava um quadro incomum de prodigalidade recursal, impotência e inconcreto. Ou seja, prodigalidade recursal e impotência, porque a própria legislação processual brasileira estabelece uma certa ditadura dos tribunais e enumera um número infindável de recursos. E, por outro lado, uma prodigalidade recursal inconcreto, à luz da realidade fenomênica. Ontem ainda realizamos uma sessão de direito público em que foi anunciado embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo contra um recurso de primeiro grau. Então, observem, senhores, que uma decisão judicial, pode desafiar uma infinidade de recursos. E assim como no projeto de Florença, nós procuramos, então, em primeiro lugar, enfrentarmos essas barreiras de duração razoável do processo. E, por outro lado, fazermos essa integração das famílias do Civil Law e da Common Law, trazendo para o novo Código de Processo Civil instrumentos que são preconizados hoje, modernamente, pelo sistema romano-germânico e pelo sistema anglo-saxônico. E observem que não há nenhum paradoxo nisso. A Inglaterra, que sempre preconizou a adoção do precedente judiciário por conta de um sistema fundado na justiça e na razão, e, por consequência, não crê que uma causa seja tão diferente assim da outra que não possa receber uma mesma solução, esse país adotou, em 26 de abril de 1999, um Código de Processo Civil, bem mais complexo do que o Código de Processo Civil brasileiro, até porque eles não têm experiência no State Law. A experiência deles é no precedente judiciário. Então, há hoje aquilo que o professor Chiovenda afirmou no seu estudo sobre germaneísmo e romaneísmo. Um dia haverá a integração dessas duas famílias e será a grande evolução. E essa evolução representará uma evolução ao velho processo romano, porque havia o iudex, que proferia a jurisdictio, ou seja, limitava-se a definir o direito, e havia o pretor romano, que exercia o imperium iudice. Ele não condenava, ele ordenava, notadamente, naquelas ações reais e persecutórias. E a diferença que houve é que o sistema brasileiro, na origem, adotou aquela figura do juiz burocrata judicial. E o sistema anglo-saxônico adotou a figura do pretor romano que exercia o imperium iudice. Não foi por outra razão que Kelsen, dentre tantas obras sobre a justiça, escreveu uma denominada O Império da Justiça, como representando uma necessidade de se impor o respeito à decisão judicial sob pena de um atentado à soberania estatal e à dignidade da jurisdição e do poder judiciário. Em relação à questão das formalidades, nós entendemos que era a hora de eliminarmos uma série de formalidades do Código de Processo Civil. Ontem mesmo, numa sessão, nós tivemos a oportunidade de preconizar que, quando o juiz verifica que, se ele acolheu um defeito formal, ele vai favorecer a parte a quem interessa o julgamento do mérito da questão de fundo, ele deve abrir mão dessa questão formal e julgar o mérito, que ele pacifica e dá razão a quem tem,
que é exatamente o escopo do processo, dar razão a quem tem, num prazo razoável. Pois bem, nós observamos que, por influência do sistema romano-germânico, o processo civil supervalorizava uma série de questões formais, encartando-as como preliminares, passíveis de decisões pelo juiz e imediatamente recorríveis. E aí até chegamos, num caso prático, a uma conclusão assustadora. Nós temos exceção de incompetência, impugnação a valor da causa, incidente de falsidade documental, exceção de incompetência, exceção de suspeição e vários processos incidentes no curso de um processo principal. Todos esses processos dão ensejo a uma decisão agravável. Dessa decisão agravável, cabem 5 recursos. Então, se no processo em primeiro grau nós tivermos 6 decisões interlocutórias, nós teremos 30 recursos. Não é possível que um processo tenha uma duração razoável com 30 recursos. E por que a parte, por exemplo, tem que impugnar imediatamente uma decisão que indefere, por exemplo, a realização de uma prova, se, à míngua da realização dessa prova, ela pode vencer a causa ao final? Então, nós entendemos essa questão das formalidades da seguinte forma: todas as matérias formais serão arguíveis como preliminares da contestação. Não há mais processos incidentes. E todas essas questões serão resolvidas na sentença final, que desafiará um recurso único, de sorte que não haverá aquela prodigalidade de agravos que dão ensejo a outros recursos correspectivos. Por outro lado, nós temos e tivemos a ciência de que há decisões interlocutórias que geram efeitos irreversíveis no plano prático. Há determinadas liminares de urgência satisfativas que resolvem a questão. Os juízes brasileiros não podem proferir sentenças liminares, mas essas liminares, no fundo, essas liminares satisfativas de tutela antecipada são sentenças liminares, mas nós, juízes brasileiros, não podemos proferir sentenças liminares, porque, pelo sistema romano canônico, nós devemos estar iluminados pela certeza só no final do processo. Um compromisso com a desconfiança em relação ao Poder Judiciário. Mas, na verdade, uma tutela antecipatória de mérito, ela acaba por resolver a questão. Pelo menos no plano prático, ela gera determinadas repercussões que até se esvai o interesse processual em se prosseguir no processo. Várias vezes nós, juízes, depois de um dado momento da situação fática, despachamos perguntando se a parte ainda tem interesse em prosseguir, tendo em vista que a liminar promoveu um efeito absolutamente irreversível no plano fático. Então, com relação a essas decisões interlocutórias de tutela antecipada satisfativa, nós mantivemos não só o agravo de instrumento, como também conferimos a ele um regime semelhante ao da apelação, concedendo ao advogado desfavorecido, numa tutela antecipada, um agravo de instrumento com sustentação oral, porque, na verdade, trata-se de uma sentença liminar. Com relação às preliminares, nós demos a ela o tratamento daquilo que, em Portugal, foi considerado, no direito brasileiro, a regra processual mais bela do mundo, que é a que afirma que, se o juiz puder declarar a nulidade em favor da parte a quem aproveita a decisão do mérito, ele não deve fazê-lo. Essa regra do Código de Processo Civil brasileiro, hoje em vigor, e a parte relativa à nulidade restou inatacada, essa regra foi considerada a regra mais bela do mundo em termos de direito processual. Então, o juiz hoje, se ao invés de acolher a preliminar, ele puder julgar um mérito a favor da parte a que aproveita o acolhimento da preliminar, ele também deverá fazê-lo. É uma extensão desse princípio oriundo do direito francês, par de nullité sans grief, também aplicável às questões preliminares. Por outro lado, o excesso de solenidades está imbricado no próprio procedimento. Nós elegemos um procedimento sumaríssimo que era o mais ordinário de todos, no sentido coloquial da palavra, porque não se conseguia terminar naquele prazo previsto em lei.
Os modernos constitucionalistas, porque o direito processual pertence ao direito público, dentre outros, Nicolò Trocker, na sua obra Processo e Costituzione, afirma que o juiz ele tem que interpretar a regra de que a todo direito corresponde uma ação que o assegura, no sentido de que cada direito reclama uma ação própria. Não foi por outra razão que a ação de alimentos fez mister o surgimento de uma tutela antecipada, porque quem precisa de alimentos não pode aguardar o advento da sentença final, precisa de alimentos provisionais. Quem sofre uma lesão, uma ameaça de lesão por ato abusivo da autoridade pública, se o poder público tem presunção de legitimidade de seus atos, ele não pode se basear nisso para cometer ilegalidades. E, por isso, no mandado de segurança, há uma tutela antecipada e imediata. Isto é uma forma de adaptação, como afirmava Nicolò Trocker, adaptação da realidade normativa à realidade prática. Há casos em que o juiz tem que adaptar o procedimento. Há casos em que, com a simples petição do autor, é possível verificar que ele deduz uma pretensão contrária à jurisprudência dos tribunais superiores num país onde a justiça tem a sua hierarquia. As decisões dos tribunais superiores devem ser respeitadas sob pena de postergação da justiça, porque se a lesão ao direito ela é má, a lesão praticada pelo sistema é absolutamente intolerável. Por que o juiz, em nome da sua suposta independência jurídica, ele pode proferir uma decisão contrária à decisão dos tribunais superiores? Para empurrar a parte a que obtenha a solução 10 anos depois, se ele já sabe qual vai ser a solução do processo? Então, há casos em que o juiz, pela própria dedução que se propõe na petição inicial, pode verificar que aquela postulação não tem a menor procedência diante do ordenamento jurídico. Como ele também pode verificar que, após a fala do réu, se torna absolutamente desimportante prosseguir no processo e decidir. Mas há casos em que o juiz prefere ouvir testemunha, ele é o destinatário da prova. Há casos em que o juiz entende importante a publicação de editais para terceiros interessados. Então, com isso, nós criamos, a comissão criou no projeto do Código de Processo Civil um único procedimento. É um procedimento padrão. E dentre os poderes do juiz no processo está o poder de adaptar a causa às suas necessidades. Então, o procedimento será traçado pelo juízo com ampla colaboração das partes, porque esses dispositivos vêm intrincados, assim, esses dispositivos vêm concatenados. Quer dizer, o juiz adapta a realidade procedimental às necessidades do caso concreto, sempre contando com a colaboração das partes. Sob esse ângulo, inclusive, nós erigimos a possibilidade, primeira, de o juiz iniciar o processo, para que não haja muitas formalidades, pela conciliação. Mas nada óbvio que o juiz profira um despacho de mero expediente, indagando as partes se elas têm interesse na conciliação e qual é o grau de extensão daquela conciliação. E aquilo tudo se resolve de maneira mais simples e mais rápida. Por outro lado, ainda no tocante ao excesso de formalidades e liturgias, nós entendemos que todas as ações devem ser dúplices, porque é possível que o réu diga, bom, eu não pago o preço porque eu não recebi a coisa. Ele pode perfeitamente aproveitar-se da sua defesa, que é conexa com o fundamento da ação, e dizer, eu não pago o preço porque não recebi a coisa e quero aproveitar a oportunidade para pedir que o autor entregue a coisa. Então, todas as ações são duplas, desde que conexas com o fundamento da defesa ou com o fundamento da ação, sem necessidade de reconvenção. Sem necessidade daquele capítulo regulatório da reconvenção, onde se discutia que se a ação terminasse, a reconvenção poderia prosseguir ou não. As ações são dúplices, desde que haja essa vinculação, essa afinidade de questões de fato e de direito, é possível que o réu formule pedido em face do autor no mesmo juízo e no mesmo processo em que está sendo demandado. A segunda questão, que foi talvez a questão mais sensível que a comissão enfrentou, foi exatamente a questão do excesso de demandas. Observem que a Constituição Federal garante, como cláusula pétrea, de que nenhuma lesão ou ameaça a direito escapará à apreciação da Justiça. Por força do princípio da inafastabilidade,
Nós não poderíamos, por exemplo, imaginarmos uma regra de que, quando há pretensões isomórficas ou quando o contencioso for de massa, a regra da legitimação é coletiva. Foi um primeiro ímpeto transformar o artigo 6º em regra de legitimação nos casos de contencioso de massa. Ou seja, quando o contencioso for de massa, todo mundo vai se organizar para promover uma ação coletiva. Mas nós vínhamos de uma péssima experiência do processo civil coletivo que fora rejeitada exatamente no Congresso, exatamente porque não perpassava por esse tecido constitucional. Evidentemente que, não, além do mais, isso eu não tinha essa experiência, ministro Pagani, porque nós estamos acostumados a adjudicar na carreira, mas o legislador ele tem que ter, digamos assim, pontos de troca, moedas de troca. Então, ele não pode querer que o Instituto passe sem que o outro, que também seja útil na ótica dos legisladores, seja também aprovado. Então, nós tínhamos essa dificuldade. E nós sabíamos que, se nós transformássemos o artigo 6º do Código de Processo Civil, que eu relembro que diz que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Nós queremos transformar que, no contencioso de massa, só as associações, as entidades poderiam ter legitimação ad causam para essas demandas. Mas isso bateria com a cláusula da inafastabilidade. E, nesse particular, nós fomos buscar uma experiência europeia muito satisfatória no direito alemão, onde eles preconizam uma estratégia denominada de causa piloto, que eles chamam de Musterverfahren, que é um piloto. Muster vem de piloto, a causa piloto, um leading case americano, em que, havendo uma multiplicidade de ações repetitivas, efetivamente existente ou potencialmente existente, lá, só no mercado de capitais e para nós, para tudo, é possível ao juiz, às partes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, suscitarem um incidente de resolução de demandas repetitivas, que, uma vez suscitado perante o juízo de um determinado Estado, é remetido o incidente ao tribunal, assim como é remetido ao tribunal o incidente de suspeição, impedimento, etc., remetido ao tribunal que, verificando da potencialidade de repetição dessas ações, ele suspende todas as ações que têm como causa petende teses jurídicas idênticas, suspende todas as ações no âmbito do seu território, até que ele, tribunal, pelo seu órgão especial, com ampla defesa, participação de amicus curiae ou amici curiae, vários, prazo de sustentação oral de 30 minutos para cada um, possa definir aquele litígio e aquela decisão será igual para todos, adotando aquilo que é uma cláusula pétrea da Constituição, segurança jurídica e isonomia judicial. Porque se todos são iguais perante a lei, todos têm que ser iguais também perante a justiça. Por isso que eu digo, a independência do juiz é uma independência pro populo. Não é uma independência para que ele possa plasmar uma decisão nem contra a jurisprudência dos tribunais superiores, nem cada juízo, digamos assim, prover num determinado sentido, gerando aquilo que não quer a Constituição, que é a insegurança jurídica. E, em particular, ele não conhece o princípio do juiz natural. Então, o primeiro ímpeto que vem à mente é saber qual é o juiz do vizinho que deu a ele o percentual da aposentadoria que ele não ganhou. Quem é o seu juiz? Quer dizer, o cidadão imagina que a parte fez uma boa escolha, que ele pode escolher um juiz para ele também. Mas, na verdade, isto representa, na atualidade, uma violação ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da isonomia prometidos pela Constituição Federal. Então, esse incidente de resolução de demandas repetitivas, ele pode ser local ou ele pode ser um incidente que tenha cunho nacional. E, nessa hipótese, diz o projeto de lei que qualquer interessado poderá provocar o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal para que ele, dependendo da natureza da controvérsia, ser infraconstitucional ou constitucional, para que ele determine a suspensão de todos os processos que tramitam em todo o território nacional.
E aí, então, o Superior Tribunal de Justiça, numa medida, ou o Supremo Tribunal Federal, numa medida incidente, determina a paralisação. Espera o julgamento da causa, da primeira causa no tribunal. Esses incidentes de resolução de demandas repetitivas são registrados no CNJ para divulgação em todo o território nacional, e o primeiro recurso julgado, com ampla defesa, inúmeras formalidades, mas com prazo de 1 ano e meio para julgamento, resolverá, numa solução só, milhares ou milhões de ações, permitindo que o judiciário possa cumprir a cláusula da duração razoável dos processos. O professor Sérgio Mentini, na Universidade de Pisa, em 2007, ele assentou com muita propriedade que há determinados litígios, notadamente o contencioso de massa, que não podem ser tratados com uma litigiosidade varejo. Evidentemente, uma coisa é uma ação entre A e B por um problema particular de família ou um crédito específico. Outra coisa são milhões de brasileiros discutindo sobre os índices da poupança. São os trabalhadores discutindo sobre o fundo de garantia. São os assinantes de telefonia discutindo sobre se é legítima a cobrança de assinatura básica, que ontem, inclusive, o colega Mauro suspendeu todas as ações sobre esse tema, porque é preciso que haja uma solução que seja igual para todos os brasileiros. A lei é nacional. E a função jurisdicional, ela cai em descrédito quando cada juiz define a questão jurídica de uma maneira. A população não entende como é que o judiciário uno e indivisível consegue, cada juiz, decidir de uma maneira diversa. E isso não engessa o pensamento jurídico de juiz nenhum. E quem está falando isso, data vênia e modéstia à parte, sou eu, que fosse juiz de carreira. Eu comecei no interior do estado do Rio de Janeiro. A independência do juiz não é para ele julgar se o trabalhador tem que receber 13,5% ou 14,2% de fundo de garantia. A independência é para que ele não tenha um espírito preconcebido em julgar a causa em favor de qualquer das partes. Isso não engessa nada, não tem juridicidade nenhuma isso. E se tem, a juridicidade é única. Por exemplo, nós hoje estamos debatendo se lojas de conveniência de posto de gasolina podem vender remédios anódinos. Esses efervescentes para dor de cabeça, etc. Evidentemente que se uma loja de conveniência do Piauí puder vender esses remédios, todas as lojas de conveniência do Brasil todo têm que poder vender esse remédio. Uma outra questão, quem tem loja dentro de um shopping center pode ter uma loja na rua? Se pode ter no Rio, em São Paulo, em Brasília, em todos os estados. Então, são essas questões que a doutrina italiana denominou de pretensões isomórficas, que têm que ser julgadas com igualdade de todos perante a lei federal. Esse procedimento é um procedimento inovador, ele não veda o acesso à justiça, as ações são individuais. Quando baixa a tese jurídica a ser absorvida, pode ocorrer que haja uma causa petente remanescente. Cada parte tem o seu quantum de beatur a perquirir em juízo, de sorte que não atinge o mercado de trabalho, não atinge nada, só favorece esse dever sagrado que é de dar a cada um o que é seu de forma equânime, como promete a Constituição Federal. Tem um efeito suspensivo, há o registro do CNJ, como o registro dos países estrangeiros, registro eletrônico, e há uma atuação bastante ampla de todos os protagonistas do processo, inclusive com essa nova figura do amicus curiae, a que eu vou me referir rapidamente em razão do nosso horário. Então, o incidente de resolução de demandas repetitivas talvez seja o ponto alto em relação a essa questão de não reduzir o número de demandas, mas julgar essas milhares de ações em 1 ano e meio, esse contencioso de massa em 1 ano e meio, e resolver o problema de milhares de cidadãos brasileiros através da justiça, que é exatamente a nossa função principal. No tocante aos recursos e à prodigalidade recursal, já no projeto do professor Buzaide não havia a consagração dos embargos infringentes. O Brasil é o único país que preconiza que se possa recorrer diante de apenas um voto vencido, quando já a juridicidade da sentença é a juridicidade dos 2 votos que
acompanham a decisão judicial. Pois bem, o que nós percebemos e o que nós levamos em consideração foi algo diverso do que se imagina. Porque o que se tem afirmado, notadamente naqueles que ainda, por absenteísmo intelectual, querem ver um processo moroso, afirmam que o grau de provimento dos embargos infringentes é muito grande. Em primeiro lugar, não é muito grande. Nós verificamos isso na prática. Em segundo lugar, o que nós verificamos não foi isso. Nós verificamos que é mais rara a decisão por maioria do que a decisão unânime. A maior constância nos tribunais locais é a decisão unânime, e não a decisão por maioria. Tanto que o órgão incumbido de julgar os embargos infringentes o faz de forma bastante suave. São poucos os embargos infringentes julgados, o que significa dizer que são, em maioria, as decisões unânimes, o que não justifica que se tenha um recurso para tentar, digamos assim, virar o placar com base no voto vencido. O que nós fizemos e esclarecemos foi manter o voto vencido, obrigatoriamente declarado nos autos, para fins de pré-questionamento. Devolve-se tudo ao Tribunal Superior. Agora, não cabem embargos infringentes e imaginem os senhores todos os outros recursos consequentes que poderiam postergar sobremodo a prestação da justiça. Por outro lado, estabelecemos esse recurso único, estabelecemos esse recurso único para a decisão de todas as preliminares, extinguimos os embargos infringentes e estabelecemos algumas estratégias de aproveitamento, notadamente os recursos endereçados aos tribunais superiores. É absolutamente lamentável quando um cidadão jurisdicionado ingressa em juízo e vê inadmitido seu recurso especial, porque ele tem supostamente fundamento constitucional, a parte interpõe recurso extraordinário e o Supremo Tribunal Federal diz que o recurso não tem, a causa não tem fundamento constitucional e também é inadmitido o recurso extraordinário. Então, a parte tem inadmitido o recurso especial e tem inadmitido o recurso extraordinário. Ou seja, ela não tem acesso aos tribunais superiores. Então, estabelecemos uma regra de fugibilidade. Se o Superior Tribunal de Justiça entender que a matéria é de cunho constitucional, remete os autos para o Supremo Tribunal Federal, que pode eventualmente entender que não há esse fundamento constitucional e remeter com força obrigatória para o Superior Tribunal de Justiça. Prevalece também no nível científico a velha regra popular de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então é claro que se o Supremo Tribunal Federal mandar o processo de volta, nós vamos julgar. E vice-versa, o Supremo Tribunal Federal pode entender que a matéria é infraconstitucional e devolvê-la para o Superior Tribunal de Justiça. Por último, eu teria muita coisa para dizer, até porque, como o Bruno utilizou a palavra correta, eu atuei de forma obcecada, não obsessiva, mas obcecada, com a determinação de fazer valer uma série de instrumentos novos aqui. E eu teria muitas novidades, mas isso não teria sentido num congresso como o de hoje, que eu quero apenas apresentar aos senhores que o Brasil tem, sim, condições de ter um Código de Processo Civil que permita que ele tramite num prazo razoável. E mais ainda, muda o enfoque. O problema não é do Poder Judiciário. O problema não é do Poder Judiciário. O problema é da legislação processual que o Poder Judiciário não pode deixar de aplicar sob pena de violação da cláusula de reserva de plenário, como afirmou recentemente na súmula 10 do Supremo Tribunal Federal. Se a lei é boa ou ruim, não interessa, tem que aplicar. Porque não aplicar a lei boa ou ruim significa o mesmo que declará-la inconstitucional sem obedecer o rito próprio da reserva de plenário. Mas ocorre um fato muito interessante em relação a todos os países que reforçam a sua jurisprudência, ou seja, dão força à jurisprudência. É que o precedente judicial, muito embora no sistema de tripartição como o brasileiro, ele não seja fonte formal do direito, nós sabemos que, assim como os profissionais se comportam de acordo com a presunção de legitimidade das leis, eles também se comportam de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Hoje, com a difusão da informática, qualquer profissional de advocacia, quando consultado, a primeira atitude que ele adota é
ingressar no sistema e pesquisar como é que os tribunais superiores estão decidindo aquela matéria. Então, a jurisprudência é um norte para o cidadão e é um norte para os profissionais de direito. E a importância disso, isso vem na obra de Denis Lloyd sobre a ideia de lei, a importância é que a jurisprudência ela torna o resultado da decisão previsível e a jurisprudência transmite segurança jurídica, inclusive para quem vê o Brasil como um grande país em desenvolvimento. Os cidadãos que residem alhures e que querem investir no Brasil, eles querem saber como se comporta o Brasil no campo da segurança jurídica, que absorve a segurança legal e a segurança jurisprudencial. E com isso eu quero afirmar que a jurisprudência dominante de um tribunal, ela também tem presunção de legitimidade. Então, imaginem os senhores, por exemplo, que o tribunal diga que a parte pode se creditar de um tributo, muito embora a alíquota seja zero. Num primeiro momento, nós entendemos, zero é zero, tem que se creditar de nada. Mas se o tribunal, durante 20 anos, diz que zero não é zero, pode se creditar, a empresa chega para o seu contador e se organiza de acordo com aquela jurisprudência. Num dado momento, sem modificação legislativa, a jurisprudência se altera. E aquela empresa se vê instada a pagar tributos para os quais ela não se preparou. Ora, evidentemente que essa mudança abrupta da jurisprudência gera um efeito contrário àquele prometido pela Constituição Federal, que é a insegurança jurídica. Para isso, nós criamos duas figuras, agora já importadas do sistema anglo-saxônico, a distinguishing e a overruling, ou seja, em primeiro lugar, as teses jurídicas têm que ser aplicadas com uma perfeita tipicidade do caso concreto. Então, é preciso que haja essa adequação ao caso concreto. Em primeiro lugar, então, a parte pode recorrer de que não houve uma adequação. Em segundo lugar, a overruling, porque o direito não é um museu de princípios. O direito está em constante modificação. Então, no momento em que essa jurisprudência vai ser modificada, e a jurisprudência pode ser modificada, os regimentos internos dos tribunais passarão a estabelecer um procedimento de revisão da jurisprudência dominante, ou num caso concreto, ou em controle abstrato. Nesse momento, diz o projeto de lei, o tribunal deverá modular os efeitos daquela decisão de modificação da jurisprudência. Porque não tem sentido a parte que obedece à jurisprudência dos tribunais superiores ser surpreendida com uma modificação ex abrupto. E isso hoje se pratica no mundo inteiro. Eu, inclusive, tive a oportunidade de me manifestar num voto que, diante dessa promessa constitucional, a declaração de inconstitucionalidade hoje, de acordo com a novela legislação que estabelece que a medida cautelar terá efeito ex nunc, a declaração de inconstitucionalidade tinha que ter efeito ex nunc, porque as pessoas que se comportaram de acordo com a lei, elas têm que ser protegidas. E a lei veio a ser declarada inconstitucional e ela se comportou de acordo com a lei, veio a ser punida por um deslize do legislador, cujo produto final, que é a lei, ele respeitou. Então, nós estabelecemos a modulação temporal da jurisprudência. Eu teria ainda inúmeras novidades para trazer aos senhores, que eu tenho certeza que os senhores estariam saciados nas expectativas em relação ao novo Código de Processo Civil. Se Dom Lourenço estivesse aqui, mas Matias transmita a ele, que eu invocaria a figura de Vivante quando afirma alto tempo, alto direito. Um outro tempo, um outro direito. Quando se afirma, por que a mudança do Código de Processo Civil? Eu confesso que essa indagação me leva a perceber que o questionador padece de um absenteísmo intelectual profundo, porque o Código 39 foi modificado 33 anos depois. O Código de Processo Civil está sendo modificado 37 anos depois, quase 40 anos depois, uma modificação completa, um contencioso de massa que assoberba os tribunais. Então, o velho Fernando Pessoa, o nosso poeta, dizia, não se pode servir a sua época e a todas as épocas
ao mesmo tempo e nem escrever para homens e deuses o mesmo poema. Então, quando eu entreguei esse trabalho hercúleo da nossa comissão, que foi composta pelo meu querido amigo Bruno e por outros componentes da academia, eu disse ao presidente: senhor presidente, essa missão hercúlea foi cumprida. E é hora, efetivamente, de nós termos a consciência, tal como também na bela oração de Fernando Pessoa, é hora da travessia. E se nós não ousarmos fazê-la, teremos ficado à margem de nós mesmos. Então eu digo aos senhores aquilo que disse ao presidente: que Deus permita que esse novo código propicie a felicidade que o povo brasileiro merece. Muito obrigado. Parabenizando o ministro Luiz Fux pela brilhante conferência, que marca muitíssimo bem a abertura desse seminário. Eu gostaria de lembrá-los que haverá um intervalo para o almoço. Retornaremos às 14h15 com uma conferência da professora Tereza Arruda Alvim Vamber, que foi relatora geral dos trabalhos da Comissão de Juristas do Senado Federal. Está encerrada a sessão desta manhã.